Bom dia a todos. Você que está assistindo no canal, que está conosco, eu convido para nós orarmos. E nós vamos orar por nossas autoridades. A Bíblia diz que nós devemos orar por todas as autoridades. Não importa o que ela tenha feito ou deixar de fazer. O que a Bíblia nos orienta é para nós orarmos, interceder por nossas autoridades. Os homens são autoridade, mas eles são homens como nós, com enfermidade, com dores, com pensamento, com coração. O que nós podemos fazer é orar. E nós devemos obedecer o que a palavra nos orienta, orar pelas autoridades. Elas são homens carnais como nós. A diferença é que nós somos espirituais e temos a graça de Cristo e temos Jesus e nós somos de Jesus. Estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. Nós somos de Cristo. Por isso, os homens sofrem, porque não conhecem Jesus Cristo e nem temem a Cristo e nem têm a Cristo. Eu quero deixar aqui na Santa Palavra de Deus uma exortação aqui que Paulo dá no livro de Tiago, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 10 ao 17. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Perseverar em quê? Na heresia? Não, na sã doutrina. Perseverar na palavra, na doutrina dos apóstolos. A sã doutrina, a doutrina santa, a doutrina pura, que é a palavra de Deus. Em todas as ocasiões, todo o tempo. Hoje tem pregação que começa no espírito e do meio para frente entra na carne. E aí só a misericórdia de Deus. Por causa da falta do temor. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, está falando para Timóteo, seu filho na fé, ele está falando para o seu filho Timóteo. Capítulo 3, versículo 10 adiante. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Aí ele começa a dizer, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Lista. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Paulo falou aqui das 4 igrejas que ele fundou ali na Ásia Menor, na Galácia. Ele falando das 4 igrejas que ele sofreu naquele local. Em Lista, ele chegou a arrastar ele, bateram nele de tal maneira que acharam que ele estava morto. Aí Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele saiu da Antioquia, da Síria, e foi, antes ele saiu da Antioquia, da Síria, e foi, dali da Antioquia da Síria, foi para Antioquia da Pisídia. Era a sua primeira viagem missionária de Barnabé. E Paulo, naquela região, ele pregou, e muitos se converteram. Ele está dizendo aqui, perseguições e aflições as quais me aconteceram em Antioquia, Antioquia da Pisídia. Foi onde ele pregou as primeiras igrejas. Ali ele deixou 4 igrejas. Antioquia da Pisídia, Icônio, Lista e Derbe. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Foi as primeiras igrejas que o apóstolo Paulo fundou. Ali aquela igreja na região da Galácia. A carta aos Gálatas não é a carta não foi para uma igreja, a carta foi para as igrejas daquela região. A carta aos Gálatas foi para as 4 igrejas, ou para outras. Aqui cita as 4 que o apóstolo Paulo fundou. Antioquia da Pisídia, Icônio, Lista e Derbe. E ali ficou os crentes
dos Gálatas. Foi ali que Paulo, ao sair daí, deixou o obreiro, deixou o responsável. E ali, judeus, descendo de Jerusalém, chegaram ali, vendo que a igreja estava crescendo e os novos convertidos se multiplicando, eles chegaram ali, desfazendo o que Paulo tinha ensinado, dizendo que Paulo, eles viviam procurando um meio de impor o ministério de Paulo, se exterminar o ministério de Paulo. Porque Paulo era o quê? Era um fariseu judaizante, fazia parte daquela seita. Mas depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo, na entrada da cidade de Tarso, de Damasco, ele se converteu e se tornou um instrumento na mão de Cristo. Então, aí, aqueles que ele liderava, ele não se tornou contra eles, mas o evangelho que ele defendia, né, era contra eles, que eles eram defensores da lei e do cumprimento da lei. E Paulo, não. Paulo, eles eram do lado da circuncisão, e Paulo não. Paulo falava que a salvação não é pela obra da lei, por mérito próprio, a salvação através da fé em Jesus Cristo. E ele dizia que Paulo não era um apóstolo. Paulo não era um apóstolo. Paulo era um genérico. Paulo era um intruso, que aquilo que Paulo pregava era mentira. E Paulo disse, não, eu fui chamado por Jesus Cristo, eu sou um apóstolo separado por Deus, chamado por Cristo. E nisso eles começaram a querer implantar um outro evangelho, dizendo para eles, para vocês ser verdadeiros, vocês são cristãos pela fé em Jesus Cristo, mas vocês precisam de ser circuncidados para ser verdadeiramente um cristão. Vocês precisavam ser circuncidados. Circuncidar significa para se tornar um judeu. E depois vocês respeitar os preceitos da lei, obedecer e praticar as obras da lei. Aí Paulo chega ali para exortar os Gálatas. Muitos já tinham passado a obedecer a lei novamente, tinha desviado do preceito da fé, tinha deixado a liberdade recebida pela fé em Jesus Cristo, pela palavra pregada, pelo evangelho pregado e a salvação pela fé, para voltar a praticar as obras da lei. E Paulo pergunta para eles quem tinha enfeitiçado eles, tirando eles debaixo da liberdade e voltando eles para a escravidão da lei. E Paulo diga lá no versículo 7 de Gálatas 1, capítulo 1, 7. Se eu, ou um homem, ou um anjo do céu, vos pregar um outro evangelho, esse tal é um anátema, um maldito, um intruso. Então, nesse que ele está dizendo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Lista, quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra faz tudo isso. O evangelho de Jesus Cristo tem poder para tudo isso, para ensinar, para corrigir, para exortar. Não o evangelho anátema, não o evangelho da lei, mas o evangelho da graça. Porque Efésios 2:9, o que está escrito? Pela graça fois salvo. É dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. O evangelho salva. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para todo aquele,
para o poder de Deus de salvação para todo aquele que crê. Pela fé ao Evangelho da salvação. Então nós vamos orar. Vamos orar para nossas autoridades, nossos governos, nossos prefeitos, todas as autoridades nós vamos orar por nossos governantes nos 4 cantos da terra. Porque o que acontece aqui, o que ele diz aqui? Homens, mas os homens, no versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Eles não terão um bom resultado. O homem pensa que ele é eterno, o homem carnal. Mas o homem espiritual, ele vive olhando e ouvindo para ver se a trombeta vai tocar hoje. Ele vive olhando para o céu, buscando o reino do céu, para ver se é hoje que Jesus Cristo vai nos tirar dessa terra. Nós estamos na terra, mas somos cidadãos do céu. Nós estamos na terra, mas nós não somos daqui, nós somos do céu, nós somos de Jesus. Então, sofra as aflições que ele falou, passa tudo isso, as tentações. João 16, 33, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tiago disse, quando for tentado, diga para os seus é tentado. Que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado por ninguém. Não pode ser tentado pelo mal. Esse mal é um maligno. Mas o tentador foi lá na cruz, foi lá no monte, foi lá no monte lá onde Jesus estava orando para tentar Jesus. E chegou ali e disse, pegou uma pedra, que era uma pedra redonda, parecia um bolo, e ele sabia que Jesus estava com fome, ele chegou e fez assim, ofereceu. Ele pegou e jogou uma dúvida para Jesus. Se tu és o Filho de Deus, faça que esse pão, essa pedra vira pão e coma. E Jesus respondeu para ele o quê? Eu vou comer que eu estou com fome, me dá. Não, Jesus respondeu dentro da palavra. Disse-lhe Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que os homens estão fazendo, um dia eles vão prestar conta. Pode ser que presta conta até aqui mesmo. Basta o Senhor querer fazer justiça. Vamos orar, apresentar a nação, as nações que governam a terra. São as hierarquias que governam. Que Deus colocou ali, Deus permitiu chegar ali. Não para fazer o que faz, se corrompendo, matando as nações de fome. Guerra, fome, peste, as leis não funcionam. Não foi para isso que Deus os colocou. E Deus também nos colocou como embaixador nessa terra, para nós defendermos esta palavra, para nós pregarmos esta palavra, para nós zelarmos por esta palavra, porque essa palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Oremos por nossos governantes. Apresenta, todo dia ora pelos governantes, vamos orar. Temos que orar pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pelos vereadores, pelos deputados estaduais, pela parte de secretaria, burocracia. Orar também por todos aqueles que são públicos, professores, médicos. Todos são hierarquia que cuida de vidas. E Deus tem que estar na vida deles, para que eles não nos matem, mas nos dê vida. Os homens têm que temer a Deus. E nós, se nós orarmos, Deus vai colocar o temor no coração deles. Em vez de fazer o mal para nós, eles vão fazer algo que não machuque a nação. Porque já não tem mais por onde sofrer. O sofrimento agora só resta a morte. Porque o de sofrimento basta. De tristeza basta. Precisamos de alegria. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Nesta hora, meu Pai, eu peço permissão a Ti, para em nome de Jesus Cristo apresentar a hierarquia em Tuas mãos, os nossos governantes do mundo inteiro, os 4 cantos da terra, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, estenda as Tuas mãos para abençoar o governante daquele país, os deputados, os ministros, todos aqueles, meu Pai, que faz parte daquela hierarquia. Senhor, em nome de Jesus, apresento os 4 cantos da terra em Tuas mãos. Apresento, meu Pai, o nosso presidente em Tuas mãos, Senhor. O presidente, meu Pai, de um país com mais de 200 milhões de habitantes. Senhor, em nome de Jesus, ilumina a mente dos nossos governantes, Senhor. Guia os passos de cada um, Senhor.
o nosso governo, o nosso presidente, meu Pai, Jair Bolsonaro. Ajuda ele, meu Pai, ilumina a mente dele, abençoa ele, a família. Ó Deus, dá sabedoria para ele, acampa os teus anjos em volta dele. Que o Senhor coloque a paz no coração do nosso presidente. Que o Senhor dê sabedoria para ele, meu Pai, mansidão de espírito. Que o Senhor não deixe ele falar qualquer coisa, meu Deus, que venha contaminar, que venha gerar prova contra ele mesmo, mas que ele venha buscar sabedoria no Senhor. Abençoa o vice-presidente, meu Pai, que está ali, meu Pai, ao lado do nosso presidente. Senhor, abençoa os assessores, abençoa, meu Pai, os ministros de Estado. Meu Deus, abençoa o chefe da economia, Senhor. Meu Deus, os responsáveis, cada um pela sua pasta, que o Senhor venha conduzir a cada um, Senhor. Abençoa, meu Pai, abençoa o nosso governador, abençoa, meu Pai, o nosso prefeito, os deputados, os vereadores, meu Pai, os senadores, toma em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa também, meu Pai, a nossa classe, meu Deus, o nosso exército brasileiro, que são autoridades também que defendem a nossa pátria, a nossa polícia aeronáutica, a marinha brasileira. Senhor, em nome de Jesus, a polícia militar, meu Deus, toma em tuas mãos, os guardas municipais, os guardas estaduais, meu Deus, a polícia federal, toma em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toma a medicina em tuas mãos, os médicos, meu Pai, principalmente os que estão cuidando, meu Pai, já há quase 2 anos, da enfermidade, desse vírus que assolou o mundo, meu Pai, o coronavírus. Meu Deus, abençoa aqueles médicos que estão ali noite e dia, os enfermeiros, abençoa a família daqueles que partiram, meu Pai, que foram infectados, e a vida foi ceifada, meu Deus. Senhor da glória, aquela pessoa que ficou traumatizada de ver tantas pessoas mortas, Senhor. Conforta aquele coração, abençoa, meu Pai querido, tira, meu Pai, do abismo, meu Pai. Quantos estão internados, doentes, outros estão com sequela, o vírus deixou sequela. Meu Deus, abençoa. Abençoa a minha irmã que perdeu o marido, a minha sobrinha que perdeu, muitos que eu conheço, meu Pai, que foram contaminados. Uns sobreviveram, outros morreram. Meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos tudo em tuas mãos, meu Pai. As nossas autoridades, os professores, meu Pai, que agora vão voltar. Oh, meu Deus querido, são autoridade. A educação, meu Pai, que o Senhor venha gerar homens e mulheres, levantar homens e mulheres, meu Pai, comprometido em ensinar esses jovens, essas crianças, meu Pai, prepará-los para esse mundo tão violento, esse mundo, meu Pai, de tragédia, meu Deus. Ó, soberano Deus e Pai, levanta homens e mulheres para nós orarmos pelo nosso país, orarmos pelo nosso Brasil. Apresentamos a Amazônia em tuas mãos, Senhor, que é uma guerra, Pai querido. Apresentamos, meu Pai, ó Deus, os municípios, o Estado, os fazendeiros, os empresários em tuas mãos, Senhor. São aqueles que dão emprego para o povo. Existem muitas pessoas desempregadas, mas que o Senhor possa, meu Pai, abrir porta. Estamos começando, meu Pai, a retomar tudo que era antes, meu Deus. Mas, Senhor da glória, há muitas pessoas desempregadas. Uns estão passando fome, outros já morreram de fome, outros estão doentes psicológicos, aqueles que perderam tudo, Senhor. Quantas empresas faliram? Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, dai força para aquele homem retomar a jornada, colocar a mão no arado, confiar no Senhor, e o Senhor vai restaurar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, apresento todos em tuas mãos, Senhor, pedindo ao Senhor que abençoa o nosso prefeito, meu Pai, os nossos vereadores aqui da nossa cidade. Meu Deus, abençoa, meu Pai, os médicos, os enfermeiros, abençoa, meu Pai, a equipe de segurança, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus querido, Deus santo, Deus amado, Jesus querido, Pai santo, toma, meu Pai, a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Nós estaremos próximos, meu Pai, de um ano eleitoral, Senhor. E nós te pedimos, meu Pai, que não haja violência, que não haja briga, que não haja matança. Os corações estão cheios de ódio. É um querendo esganar o outro, meu Pai. Mas o Senhor vai colocar a paz nos corações. Quem é que vai vencer, Senhor? Não sabemos, mas o Senhor sabe. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor coloque homens tementes para governar a nossa pátria chamada Brasil. Homens tementes ao Senhor, meu Pai, como o Senhor disse Davi, homem segundo o coração do Senhor, homem que vai entrar, mas para fazer a vontade, que vai fazer coisa, meu Pai, para que a nação glorifique ao Senhor. Ó Deus poderoso,
falta temor nos corações, mas o Senhor pode colocar temor no coração do homem, no coração das mulheres, aqueles que são candidatos, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, permitir que aquele que tem compromisso, meu Pai, que está ali com o coração puro, comprometido com a nação, que ele seja eleito, meu Pai. Mas aqueles que já têm um plano de chegar ali e se enriquecer às custas do povo que já sofre e morre de fome, que o Senhor não permita, meu Pai, que ele ganhe, que ele fique no anonimato, meu Pai, que as pessoas, meu Pai, somos enganados, porque nós não sabemos quem é bom, não sabemos quem é honesto, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece aquele, meu Pai, que já tem tudo planejado, não de corresponder com aquilo, com o cargo que recebeu, pelos votos que recebeu, mas vai, meu Pai, fazer coisas, vai se corromper, vai desviar, meu Pai, o dinheiro da saúde. O Senhor conhece os tais, e que o Senhor faz justiça, meu Pai. Não permita que esses tais sentem na cadeira. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, livra-nos, ó Pai. Livra dos corruptos, livra, meu Pai, dos ladrões, livra, meu Pai, daqueles falsários, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, nós só temos o Senhor, a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor nos basta, meu Pai. Nada nós podemos fazer. A nossa missão é ir lá e depositar o nosso voto na urna. Talvez nós escolhemos fulano ou cicrano e nem nos decepciona, meu Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor prepare alguém para nós votarmos, que tenhamos o nosso voto correspondido. Tenhamos, meu Pai, o nosso voto honrado, que o voto que nós vamos dar não é por confiar, mas é porque nós temos a obrigação de votar, porque nós somos cidadãos. Nós não votamos porque confiamos na pessoa, nós confiamos no Senhor, mas nós esperamos que aquele que nós depositamos nosso voto venha corresponder, meu Pai, venha justificar para nós por que ele chegou lá, que valeu a pena nós darmos o nosso voto. Mas a maioria tem decepcionado, meu Pai. Cada um que entra decepciona. Nós estamos cansados, Senhor. Tenha misericórdia. Prepara, meu Pai, prepara governadores para nós, prepara deputados federais, prepara deputados estaduais, prepara presidente. Vão ser muitos candidatos, meu Pai. Que aquele que tiver temor a Ti, que o Senhor permita que ele ganhe. Irmãos e irmãs, vamos orar pedindo a Deus, para que Deus coloque temor no coração e que Ele coloque homem temente a Ele para nos governar. Seja governador, seja prefeito, seja vereador, seja deputado, seja presidente, seja senador, que todos que o Senhor colocar, que seja temente a Deus, que tenha temor no coração, que tema a Deus e dá-lhe glória. Deus pode fazer isso se nós orarmos. Vamos começar a orar. A eleição é no ano que vem. Vamos já estar em oração, orando, para que Deus prepare homens idôneos, homens temente a Ele, para governar essa nação chamada Brasil. Eu creio que existe. Se nós orarmos, Deus vai preparar homens temente a Ele para governar esta nação. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor conhece o homem não de fora para dentro, o Senhor conhece o homem de dentro para fora, o Senhor conhece o que está no coração, o que está na mente, o que está no plano dele, o Senhor sabe, o Senhor conhece o profundo e o escondido, Pai. Então o Senhor conhece, nos dê homens temente a Ti para governar esse país, Senhor. E o Senhor pode, prepara, meu Pai, homens diferentes, homens temente, homens que têm uma mente e um coração voltado para olhando para as nações, com olho de misericórdia. Homens que têm no coração, se o dia que eu for presidente, eu irei fazer isso, eu irei fazer o melhor para essa nação. O dia que eu for governo desse estado, eu vou marcar a minha passagem, fazendo o melhor, o que eu puder de melhor para a nação. O dia que eu ser um prefeito, eu quero lutar para o meu município, eu quero deixar uma marca de ser o melhor ou o melhor dos melhores. O dia que eu for um deputado, eu quero fazer o melhor para o meu estado. Eu quero fazer o melhor para o meu país. O dia que eu for um vereador, eu quero fazer o melhor para o meu município. Você, que tem esse sangue na veia, eu sou sim. Eu sou uma autoridade também na terra. Eu sou servo de Deus. Eu sou um escravo de Jesus Cristo. E louva a Deus por isso, sou um ministro dele. Isso, a graça do Senhor me basta. Eu não sou um político, eu sou um servo do Senhor. E vivo para pregar esta palavra. E eu digo para você que esta palavra se cumpre. Político, essa palavra vai se cumprir na sua vida. Essa palavra vai se cumprir. Um dia você vai ter que prestar conta. A sua ficha está anotada e esse livro lá será aberto. E a obra que você fez aqui na terra, a obra feita por você vai estar tudo anotada. O que você tem feito? O que você pretende fazer? Qual o seu plano? O que você pretende fazer se for eleito? O que você pretende fazer para o povo? Qual a resposta que você quer dar para o meu voto? Qual a resposta que você quer dar para o voto dos seus eleitores? Qual a resposta que você quer dar quando você sentar lá? Pensa nessas coisas.
Porque se você não corresponder, não tem importância, mas um dia você vai sentar diante do dono dessa palavra e vai ter que prestar conta para ele. E o seu nome é soberano no céu e na terra. E a palavra disse que diante dele todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor no céu e na terra. Não tem diante dele como mentir, porque ele é a verdade. E aonde tem a mentira, a verdade supera. Então, portanto, pensa bem no que você vai fazer e procura ser eleito. Nós vamos votar em você, mas faça o melhor para a nação. Faça melhor para o povo. Porque você é um, mas nós somos uma nação. E o seu voto só não te elege. Você precisa do meu e de muitos outros votos. Então procura pensar como corresponder à confiança que eu vou depositar em você. A confiança que aqueles tantos mil votos que você recebeu, a pessoa depositou em você. Seja temente a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Queridos irmãos e irmãs, homens e mulheres de Deus, vamos orar. Vamos pedir a Deus para que Deus nos dê homens idôneos, homens temente a Ele, homens segundo o coração de Deus, para nos governar. Que o Deus aparte os corruptos do caminho, tire os corruptos do nosso caminho, todo aquele que já se corrompeu e que tem um pensamento de chegar e fazer tudo para si e não olhar para a nação, que o nosso Deus, que conhece o coração e a mente, não permita que ele seja eleito. Que Deus venha riscar do mapa, que Deus venha tirar do mapa e colocar o homem segundo o teu coração para governar essa nação. Vamos orar, porque eu creio que Deus é poderoso e tudo ele pode fazer. Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode se fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E ele disse, Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Significa que só Deus tem tudo dentro da mão dele. Ele pode deixar sair da mão dele aquele que vai fazer segundo a vontade dele. Se nós clamarmos, Deus fará isso, porque ele é Senhor nos céus e na terra. Deus, Senhor, eu te agradeço, meu Pai. Meus amados, vamos orar. Se você está sem força de orar, se levante, comece a orar. Comece a orar junto, vamos orar junto. Pega o vídeo, inscreva no meu canal. Pastor Hermes, palavra viva e eficaz. Ore comigo. Vamos orar. Deus quer nos abençoar, Deus quer te abençoar. Se você orar, se você crer, Deus vai responder a sua petição. E você verás a glória de Deus descer na nossa vida. Que Deus abençoe. Que Deus continue falando em nosso coração. Não deixe de orar. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso. Quer vitória? Então comece a orar. A pessoa que quer vitória, ela ora a Deus. E Deus responde para a tua glória. Que Deus abençoe.